Para mostrar essa técnica para vocês, eu trouxe esses 2 pedacinhos aqui de retalho, tá? E essa técnica da costura francesa, ela é diferente do tradicional. No modo tradicional, a gente sempre une os tecidos, a frente, né, do tecido com a outra frente. Então, no caso, nós iríamos fazer uma costurinha reta aqui. Mas, no caso dessa costura, dessa técnica, ela é embutida e ela é ao contrário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a parte do verso com o verso, ó. Aqui é o verso e esse aqui também é o verso. E aí, agora, a gente vai fazer uma costurinha, um pé de máquina aqui na direita. Ó, voltei com a costurinha, ficou assim. E agora o que a gente vai fazer? Vai refilar, cortar um pouquinho para tirar um pouco esse excesso que ficou aqui. E por que eu gosto de cortar, refilar o tecido? Porque na hora que a gente for virar para embutir, às vezes pode ser que pegue um pouquinho do tecido do lado de fora, tá? Então, ó, refilei aqui e o que a gente vai fazer? Abrir o tecido. Assim, vai levar pro ferro, tá? Ele vai ficar assim. Voltei do ferro, só para mostrar aqui o meio para vocês como é que ficou, ó. Ele refilado, ele fica bem pequenininho, tá? Então, vou levar para a máquina fazendo uma costura bem aqui, rente, tá? A essa margem. Então, já voltei, tá? Com a costurinha feita aqui. E vocês podem observar que aqui ele ficou um pouquinho mais grossinho. Mas por quê? Porque a minha costura tá toda embutida, tá? E é por isso que eu gosto de refilar, porque se você deixar muito grosso, de repente, na hora que você for costurar, ele pode aparecer aqui, tá? Então, ó, a sua costura ficaria assim, né? Nesse caso, essa daqui seria a parte de fora, né? Da sua peça, da sua camisa, por exemplo. E aqui pelo lado de dentro ficaria com este acabamento, tá? Então, a diferença entre a costura francesa, que é essa, com a costura inglesa, que eu vou mostrar pra vocês, é justamente esta parte aqui, ó. Ele fica com essa linguinha aqui pro lado de fora, mas no caso embutido pra dentro, tá? Agora a gente vai fazer a costura inglesa e ela também funciona da mesma forma. A gente vai colocar aqui o verso, tá? Com o verso, deixando as estampas pro lado de fora. E o que eu vou fazer? Nessa técnica, normalmente se usa pelo menos 1,5 cm de margem, tá? Aqui. Mas para demonstrar para vocês, como é no mínimo 1,5 cm, eu vou colocar uns 2 centímetros para vocês verem como fica mais grossinho. Essa técnica aqui é muito usada em calça jeans, sabe? Aquela parte da lateral da calça jeans que fica altinha. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui 2 centímetros, uma margem de 2 centímetros e eu vou fazer uma costura. Ficou assim, tá? E o que acontece? Eu fiquei aqui com 2 pedacinhos de tecido, correto? Eu vou vir aqui e também refilar um desses lados, por exemplo, esse aqui, tá? Eu vou fazer um recorte do mesmo jeito do outro, bem rente. Agora, minha costura ficou assim, tá? Ó, refilado. E o que eu vou fazer? Eu vou virar, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou virar assim, tá? Ó, e vou virar novamente nesta marcação da minha costura aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês melhor. Isso tudo importante levar pro ferro, tá? Então, a primeira viradinha a gente vai encostar aqui, ó, onde foi o tecido, né, a ponta do tecido, aqui na nossa linha, tá? Então, ó, eu levaria pro ferro aqui, tá? E depois, a gente vai virar de novo. Vai ficar assim, ó.
Então agora, com o seu tecido aberto, a gente vai passar uma costurinha bem aqui, ó, na pontinha. Ficou com a costura toda embutida, tá? E é por isso que eu sempre gosto de refilar, porque aqui não fica muito grosso. Desse lado ficou assim, ó. Então, a diferença visualmente das duas técnicas é essa. Essa aqui é a costura francesa, tá? Ó, a frente ficaria assim e as costas assim, com essa linguinha, tá? E a costura inglesa, essa daqui, tá? Com duas costuras paralelas e a parte de trás assim, ó. Não fica com a linguinha, tá? Toda aqui com a parte embutida.